Muda de assunto, a pensão alimentícia é um direito previsto no Código Civil. No caso da pensão para filhos, a obrigação de pagamento fica a cargo dos pais. Mas se aquele responsável não puder ou não quiser pagar, algum outro familiar tem que responder por essa situação. A nossa repórter Selma Souza conversou com uma especialista e traz mais detalhes. Põe aí na tela do BG. Isso mesmo, a pensão alimentícia é um direito garantido pelo Código Civil Brasileiro e a população sempre traz muitos questionamentos em torno do assunto. A pensão alimentícia já virou até caso de música e caso, é claro, de prisão de muita gente que deixa de pagar esse direito garantido. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a doutora Lidiane Barbosa, ela que é advogada. Doutora, realmente, muitos questionamentos em torno da pensão alimentícia, mas o que de fato caracteriza? Qual o direito e o dever dessa pessoa que recebe? Inicialmente eu quero cumprimentar os telespectadores da TV Atalaia. Então, Selma, é o seguinte, a pensão alimentícia mais comum e que gera mais dúvidas é a decorrente do poder familiar, que é a pensão que é devida pelos pais aos filhos. E como é que funciona isso? Para que exista uma cobrança dessa pensão alimentícia, é necessário ajuizar uma ação de alimentos contra o pai, e que geralmente isso acontece quando um genitor ou a genitora deixa de dar assistência material ao filho. E como é que funciona essa questão do poder familiar? Esse é um direito do filho, né? O filho, quando é menor de idade, menor de 18 anos, ele tem o direito de receber alimentos, e isso engloba não apenas a questão alimentícia, mas também a escola, o direito à educação, o direito à saúde, que são direitos básicos da criança e do adolescente. Com certeza, né? Porque um filho exige muito gasto, sem sombra de dúvidas. Agora, doutora, se no caso esse pai, esse responsável, ele ficar desempregado, cabe aos avós pagar essa pensão? Olha, quando já existe uma ação de alimentos em trâmite e é fixado um valor para que o pai pague de pensão alimentícia, essa fixação é feita de acordo com a possibilidade do pai, com a necessidade do filho e também com a possibilidade do pai. Então, o que é que vai ser analisado? A condição financeira. Geralmente, quando o pai é desempregado, é fixado em um percentual com base no salário mínimo. Mas o fato de estar desempregado, o mero desemprego, não é razão para se livrar de pagar a pensão alimentícia. Com certeza. Muita gente, inclusive, já foi presa justamente por essa situação, né? Agora, doutora, no caso de morte, né? Muita gente também tem essa dúvida. Como é que fica a situação dessa criança? Então, tem que se observar se esse pai falecido deixou algum patrimônio, se deixou alguma pensão, é possível ir por esse caminho. Mas também existem as situações em que o pai ou é falecido ou que não tem possibilidade de arcar com essa pensão alimentícia. E o que é feito nesses casos? Esses alimentos podem ser transferidos de forma subsidiária para os parentes mais próximos. É o conhecido alimentos avoengos, são os alimentos contra os avós. Então, assim, se a criança tiver avós vivos, que são os parentes em linha reta mais próximos, eles serão chamados a figurar em um processo e podem contribuir para a criação dessa criança. Eu já ia perguntar justamente sobre isso, né, sobre esse gancho, porque assim, se o pai está desempregado, se o pai está passando por uma situação complicada, existe a possibilidade juridicialmente, né, dele dividir o valor dessa pensão com os avós da criança? Existe sim. Como essa responsabilidade é subsidiária, primeiro a justiça vai chamar o pai para que ele demonstre a possibilidade de pagar a pensão, e caso ele não possa arcar com nada, por questão de desemprego, ou caso ele possa contribuir de uma forma que não supra todas as necessidades desse filho, então os avós podem ser chamados para figurar no polo passivo dessa demanda. Doutora Lidiane, obrigada pelos seus esclarecimentos, viu? Espero, claro, que o público de casa também tenha tirado todas as dúvidas e esclarecido, né, a respeito sobre esse assunto. Obrigada. Eu que agradeço.